Bane e Baal são os deuses da morte de Baldur's Gate e Dungeons & Dragons, e hoje vocês vão conhecer a história dessas divindades extremamente poderosas. Em Baldur's Gate 3, os deuses da morte e seus fiéis avatares terrenos são alguns dos principais inimigos do jogo, onde eles se uniram para um plano de dominação global. Esse vídeo trará spoilers sobre o final do segundo ato do jogo, porém não vou dar spoilers sobre o final do game, muito pelo contrário. Vocês vão conhecer a história que não foi contada sobre eles. E de bônus, vou explicar todo o plano nefasto de dominar Baldur's Gate e posteriormente todo o mundo. Então venham comigo, porque eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal. Salve turma, tudo bem com vocês? O mais incrível desses deuses é que eles já foram mortais. Em um universo onde centenas, talvez milhares de criaturas desejam poder, esses três humanos alcançaram a divindade, tornando-se os Três Mortos, também conhecidos como os deuses das trevas. Mas assim como um bardo cantarolando ou um contador de histórias, eu irei narrar agora o épico conto cuja história jamais será esquecida por todos vocês. A história dos Três Mortos. Em eras passadas havia apenas um deus do conflito, morte e os mortos, e ele era conhecido como Jergal, o Lorde do fim de todas as coisas. Jergal fomentou e alimentou a discórdia entre os mortais e semelhantes. Quando os seres vivos matam uns aos outros em busca de poder ou por ódio, Jergal lhe dá as boas-vindas em seu reino sombrio de tristeza eterna, e isso lhe enche de poder. Como toda vida um dia morre, todas elas acabaram vindo a ele eventualmente. E com o tempo ele se tornou tão poderoso ao absorver essas almas, a ponto de não poder ser desafiado por nenhum outro deus. Só que então eras, milênios se passaram, e ele ficou cansado dos deveres que já não lhe eram tão conhecidos. Sem desafio não tem nada, e no nada há apenas tristeza. Neste estado, a diferença entre poder absoluto e nenhum poder é indetectável. Ou seja, Jergal estava aborrecido e entediado. Durante esta era sombria, subiram ao poder três poderosos mortais, Bane, Baal e Mirkul, que ansiavam pelo poder que Jergal detinha. O trio então forjou um pacto profano, concordando que eles ousariam buscar tamanho poder ou morrer tentando. E através das distâncias que percorreram pelos reinos, eles buscaram poderosas magias e desafiaram a morte a cada momento. Não importava que monstros eles confrontavam, ou que magias eles enfrentavam, os três mortais emergiam incólumes. Eventualmente o trio destruiu um dos 7 deuses perdidos, e cada um deles se apoderou de sua essência divina. Agora mais poderosos, o trio então viajou pela vastidão cinzenta e procurou pelo Castelo de Ossos. Enfrentaram exércitos de esqueletos, legiões de zumbis, hordas de mortos-vivos incorpóreos e um grupo de liches. Eventualmente alcançaram o objetivo da jornada de toda uma vida, o Castelo de Ossos. "Clamo este trono de maldade", gritou Bane ao tirano. "Destruirei você antes que possa levantar um dedo", ameaçou Baal, o assassino. "E eu vou aprisionar sua essência pela eternidade", prometeu Mirkul, o necromante. Jergal se levantou de seu trono com uma expressão cansada e disse: "O trono é de vocês. Eu me cansei desse poder vazio. Peguem o que quiserem. Prometo servir e guiar vocês como senescal, até que vocês fiquem confortáveis nessas posições." O Lorde dos Mortos continuou: "Quem entre vocês deve governar?" O trio imediatamente começou a lutar entre si, enquanto Jergal olhava com indiferença. Quando eventualmente pareceu que todos eles morreriam de exaustão ou batalhariam por toda a eternidade,
o Lorde do fim de todas as coisas interferiu. Depois de tudo que vocês sacrificaram e iriam embora de mãos vazias, por que não dividem os aspectos do ofício e se engajam num jogo de habilidades por eles? Bane, Baal e Mirkul, ouvindo a proposta de Jergal, consideraram a oferta do deus e concordaram. E então Jergal pegou a cabeça dos seus 3 mais poderosos liches e deu uma para cada um do oponente do trio. E eles deveriam competir arremessando seus crânios. Cada mortal rolou um crânio pela vastidão cinzenta, tendo concordado que o vencedor seria aquele que jogasse o crânio mais longe. Malar, o Lorde das Bestas, chegou para visitar Jergal nesse momento, e depois de se certificar que o vencedor do concurso herdaria todo o poder de Jergal, ele destruiu os 3 crânios para ter certeza que o concurso seria adiado até que ele tivesse uma chance de participar da disputa. Então Bane, Baal e Mirkul novamente começaram a lutar, já que estava claro que o concurso estava arruinado. E mais uma vez Jergal interferiu. Por que não me permitem que a Dama da Sorte decida se vocês devem ou não compartilhar a chance com a besta? O trio concordou e Jergal quebrou seus dedos esqueléticos e os deu aos participantes. Quando Malar retornou, descobriu que o trio havia acabado de terminar um jogo de nós dos dedos. Bane gritou triunfante: como vencedor, eu escolho governar por toda a eternidade como o último tirano. Posso introduzir o ódio e a intriga pela minha vontade, e todos irão se ajoelhar ante mim no meu reinado. Mirkul, que tirou em segundo lugar, declarou: mas eu escolho os mortos, e fazendo isso eu sou o verdadeiro vencedor. Porque tudo que você governa, Bane, tudo precisa morrer, até os deuses. Baal, que ficou em terceiro lugar, contrariou: eu escolho a morte, e será pela minha mão que tudo que você governa, Lord Bane, eventualmente passará a Lord Mirkul, e ambos precisam me prestar honras e obedecer meus desejos, já que eu posso destruir seu reinado, Bane, assassinando seus súditos, e eu posso esvaziar seu reinado, Mirkul, segurando a minha mão. Malar rosnou de frustração, mas não podia fazer nada, e mais uma vez as bestas foram deixadas para ele. E Jergal apenas sorriu, por ele ter se livrado de um fardo muito grande que o deixava muito aborrecido. E assim nasceram os 3 deuses da morte. Essa é apenas a origem deles. Tem muito, galera, mas muito mais histórias sobre Bane, Mirkul e Baal para ser contada. E talvez eu até conte para vocês essas histórias incríveis. Por exemplo, como a de como eles quase dominaram a Terra no passado, mas foram massacrados por seus rivais. E a propósito, muitos desses acontecimentos estão presentes em Baldur's Gate 1 e 2. Agora, já em Baldur's Gate 3, descobrimos no final do segundo ato que Gortash, Orin e Kethlec, os avatares dos deuses da morte, são os verdadeiros responsáveis pela Ordem da Absoluta, a tal religião que infecta seus fiéis com larvas de devoradores de mentes, mas ao invés de se transformarem em devoradores de mentes e servirem a mente coletiva, eles mantêm a forma humana, porém recebem os poderes psionicos e se tornam seguidores fiéis ao culto da Absoluta, ou seja, eles servem aos 3 deuses da morte e os seus fiéis avatares. E tudo isso só foi possível porque Gortash, Orin e Kethlec tiveram posse de 3 ferramentas para seu plano nefasto: uma coroa de imenso poder, 3 pedras mágicas, e então as usaram para controlar nada mais nada menos que um cérebro ancião. E então, com o cérebro subjugado, os 3 avatares usaram suas larvas para criar um exército de soldados melhorados e escravizados pelo cérebro ancião, pela Absoluta. Porém, os 3 seguidores dos deuses da morte acabaram se traindo, desejando o controle dos poderes da Absoluta para eles mesmos, e abrindo espaço para os heróis e também outros vilões interessados no poder da Absoluta de ganharem uma chance contra o trio, que seria imbatível se não fosse seus desejos mais egoístas e impuros. Tanto Gortash quanto Orin e Kethlec possuem cada um poder imenso e uma história e motivos próprios para seus crimes e seus feitos.
e adoraria me aprofundar na história deles, mas vai depender da opinião de vocês, então deixa seu comentário sobre isso. E esse é o nosso vídeo sobre o Trio dos Mortos. Se vocês gostaram, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal. E quem puder, compra, valeu demais, ou seja um membro, para você ajudar esse canal aqui a se manter de pé. Muito obrigado por tudo, um forte abraço e até o próximo vídeo.